Olá, meus amores, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma devocional. Seja bem-vindo à nossa rotina com Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor e a minha vida. Essa live é sua, minha vida é sua. Me ajuda neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, Gilson, Osvaldo, obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Nossa devocional hoje eu quero falar sobre Neemias. Neemias. Você sabe o que significa o nome de Neemias? Oi, Lili, seja bem-vinda. Luciel, seja bem-vindo. O nome de Neemias significa o Deus que consolou. Seja bem-vinda, Catinha. Eu sugiro hoje a leitura de Neemias. Pode ler o livro todo, mas o capítulo 1 e o 2 são muito importantes para a nossa live hoje. Eu vou ler para vocês. Deixa eu só explicar um pouquinho o contexto. Hanoni, um dos irmãos de Neemias, foi visitar Neemias, né? Que Neemias ele era copeiro do rei, ele era escravo naquele reino, ele servia como copeiro do rei. E aí o irmão dele, que morava lá em Jerusalém, foi visitar ele, e aí ele perguntou pro irmão dele: e aí, como que tá lá? Como que eles estão? Chegaram cativos da Babilônia, que Nabucodonosor levou cativo, né? Os judeus, quem morava em Jerusalém, levou cativo e ficaram vários anos ali. E com a queda desse reinado babilônico, eles puderam retornar para casa. Só que aí, quando eles chegaram lá em Jerusalém, aquela alegria toda de terem saído do cativeiro babilônico caiu por terra, porque eles encontraram outros desafios, encontraram outras dificuldades. E aí, Hanoni, que era um dos irmãos de Neemias, contou para ele. Falou assim: olha, aqueles que Neemias perguntou como é que estava o povo lá, né? Os parentes, os amigos dele, né? Aí ele disse: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Bom dia, Eluzai, bom dia, Jaqueline, sejam bem-vindas. Adriana, minha querida, obrigada pela presença de vocês. Neemias, ele tinha acabado de saber essa notícia, de que o povo dele saiu do cativeiro, mas entrou em outro problema, porque não tinha muros. As portas tinham sido queimadas. E eles, além de ter toda aquela estrutura de segurança destruída, o povo, eles eram constantemente humilhados e saqueados pelos inimigos. Então Neemias ficou muito triste. E fala que ele passou dias lamentando, jejuando. E aí Neemias 2, de 1 a 2, que é o capítulo 2, fala assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Neemias dizendo: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que seu rosto parece triste se você não está doente? Essa sua tristeza só pode ser do coração. E com muito medo Neemias orou, rapidinho: Senhor, o que eu faço aqui? Como é que eu faço? Como é que eu falo? E ele contou ao rei o que estava passando. Então, assim, o que eu venho trazer hoje sobre Neemias para a minha vida e para a sua vida? Você não tem que esconder suas tristezas, fazer de conta que não está passando nada, fazer de conta que muitas vezes a pessoa acha que por nós sermos cristãos, por nós sermos crentes, por nós crermos em Deus, nós não podemos demonstrar tristezas, nós sempre temos que estar alegres. Aqui, se você for ver no capítulo 2 de Neemias, Neemias era escravo, ele era copeiro do rei, ele servia ali o rei, ele corria até risco de morrer, porque experimentava ali as comidas do rei antes do rei comer. E fala que nem ali, aqui na presença do rei, o rei poderia desagradar de alguma coisa e tirar a vida dele.
do nada, né? O rei tinha esse poder. Eles eram temperamentais, se achavam super poderosos, mas Neemias era alguém que tinha uma presença agradável. Ele tinha uma presença agradável. A condição dele de ser escravo ali não o colocava numa condição de vítima. Não o colocava numa situação de alguém digno de pena. Porque ele fala assim, eu nunca estive triste na presença do rei. Eu sempre trabalhei feliz, eu sempre trabalhei alegre. Mesmo na condição de escravo, Neemias não ficava reclamando, ele não ficava murmurando, que ele podia estar desfrutando da liberdade junto com o povo que tinha sido trazido da Babilônia, ele podia estar lá desfrutando com a família dele, e ele continuava escravo ali. E ele, mesmo daquela forma, naquela situação, ele trabalhava com o que ele tinha, e ele era grato pelo que ele tinha, e ele fazia. Ele não deixava de trabalhar, não deixava, e era um serviço de risco, de alto risco, né? Ser copeiro do rei. Só que naquele dia, quando ele ficou sabendo da notícia de como estava o povo dele, ele ficou muito triste. E mais uma vez ele se viu numa situação caótica que aconteceu na vida dele. Lembra que ele foi trazido e ele se tornou escravo. Isso foi difícil para a vida de Neemias. Alguém que era livre se tornar escravo. E no meio daquela escravidão ele fazer daquele ambiente um ambiente agradável, onde ele se portava como livre. Uma pessoa feliz, uma pessoa que levava alegria para o rei, uma pessoa que levava alegria no ambiente que ela estava. Porque ela não era aquela condição que o tornava preso. Deus o tornava livre, mesmo ele sendo escravo, porque ele estava sempre na presença de Deus. Fernanda, como que você sabe que Neemias estava sempre na presença de Deus? Por causa da primeira atitude que ele teve quando soube do povo. A primeira atitude que ele teve, quando ele soube o que aconteceu, foi orar, jejuar, chorar e lamentar. Às vezes tem alguém tá passando por algum problema, por alguma dificuldade, às vezes a gente fala assim, não precisa chorar, não precisa ficar triste. Isso vai passar, não, precisa chorar sim, e precisa ficar triste sim, porque tem tempo de choro. E o tempo de choro você precisa chorar. O tempo de angústia você pode se angustiar, mas você não pode parar aí. Você precisa tomar decisões, as decisões que Neemias tomou. Neemias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que se você ver a oração dele é linda. Ele fala que os teus olhos estejam sobre mim, sobre o nosso povo. Não se distancie. Não. Quando eu estava vendo essa oração de Neemias, eu lembrei daquela música do Trazendo a Arca, não sei se vocês conhecem, fala assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Então, você vai ver essa oração de Neemias, onde ele coloca a situação do povo. Eu me lembrei dessa música, que os olhos do Senhor estão sempre atentos, os ouvidos deles estão sensíveis ao seu clamor. E muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida que nos abala, a gente quer só chorar, a gente quer só lamentar, porque dói muito. E aí, o que acontece? Você pode fazer isso? Pode. Você deve fazer, porque o tempo é de se rasgar, o tempo é de chorar mesmo. Mas o que eu acho mais incrível na vida de Neemias é que a primeira pessoa que ele contou foi para Deus. Neemias se colocou diante de Deus para interceder, para orar pelo povo e para orar pela situação dele, porque ele queria fazer alguma coisa. E aí Neemias, quando teve a oportunidade, também disse para o rei o que estava acontecendo. Então, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo na nossa vida. E as pessoas só conseguem olhar o exterior, o que a gente está por fora. As pessoas não conseguem olhar o que está dentro da gente. E eu achei muito parecida a atitude de Neemias com a atitude de Esther. Esther, ela fazia muito tempo que não era chamada na presença do rei.
E quando ela foi intimada por Mordecai para tomar uma atitude, ela não tomou atitude e foi lá. Ela primeiro orou. Ela primeiro colocou diante do Senhor. Ela jejuou. E sabe, esses desafios que tem na sua vida, acaba um, vem outro, não é? E sempre o desafio que vem é maior do que o que passou, já percebeu? Então, a palavra de Deus, lá em Mateus 11:28, fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esther foi até o trono da graça falar com o Pai. Neemias, a primeira atitude foi ir para o trono da graça falar com o Pai. E depois, só depois, no momento certo, abriu a boca e falou o que realmente estava acontecendo. Eu e você, a gente não sabe o momento certo de falar as coisas. A gente não sabe quando que as pessoas podem ouvir para gerar uma ajuda para a gente. Você não sabe qual que é o momento exato que você pode abrir sua boca para contar para alguém e esse alguém gerar algum fruto para te ajudar. Porque você não está presente dentro da alma das pessoas. Às vezes você vai se abrir para pessoas que vão colocar você mais no buraco. Que você tá na beiradinha, a pessoa já ajuda a empurrar. Tá vendo? Se você não tivesse feito isso, você não estava nessa situação hoje. Isso não é uma palavra que vem do eterno para te ajudar. Isso é uma palavra de acusação que vem do inimigo das nossas almas para te derrubar. E sabe por que você ouviu esse tipo de acusação? Porque você não contou primeiro para Deus e esperou o agir dele. Esther esperou o momento certo, sem ansiedade, para falar. Neemias também. Neemias também. O rei percebeu e falou: peraí, Neemias, está acontecendo alguma coisa? Quem que você acha que tocou, que mostrou, que sensibilizou o rei naquele momento? Foi Deus. Deus criou aquele rei. Deus sabia qual que era o gatilho para ativar dentro daquele rei para se compadecer por um escravo. Por um rei que se considerava Deus, ele olhar e falar: o que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Pede. Deus faz com que as coisas grandes se inclinem às pequenas. E coloca as coisas pequenas em lugar de honra. Porque Deus é assim, Ele pode fazer, Ele é poderoso, porque Ele é criador, Ele traz à existência o que não existe, o que não tem nenhuma possibilidade, nenhuma chance de existir. Ele é o nosso Deus criador, Ele cria, Ele faz, Ele traz à existência. De copeiro do rei, Ele pegou Neemias e o colocou como governador de Jerusalém. E Neemias, quando foi falar com o rei, já tinha toda uma estratégia para falar. É por isso que a gente precisa aprender com Neemias, precisa aprender com Esther, que o primeiro que a gente tem que recorrer é a Deus. E falar quando nós formos, quando for o momento certo de falar para as pessoas certas. Você precisa buscar ajuda. Só que como que você vai saber de quem e onde pegar ajuda? Se você primeiro buscar a Deus. E você pode chorar, você pode lamentar, você pode se entristecer. Só que você entende que tem um limite de tempo isso? O rei mesmo falou assim: por quanto tempo você vai precisar ficar fora? Claro que Neemias não sabia exato, mas deu ali. Porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo. Você não pode ficar 10 anos da sua vida chorando. Você sabia que se você fica 10 anos chorando, 10 anos nessa tristeza, anos e anos e anos nessa angústia, isso aí é porque você está acumulando um tesouro sem valor. Por que eu estou falando tesouro sem valor? Sabe aquelas pessoas que durante a sua vida inteira, anos e anos, guardou moedas, acumulou dinheiro, e se você abrir, hoje não tem valor nenhum, porque a moeda mudou, os anos se passaram. Então, quando você não tem um tempo determinado, não sabe a hora de parar de chorar, não sabe a hora de parar de reclamar, não sabe a hora de parar de se angustiar, é porque primeiro você não está buscando a Deus.
Você está mergulhando todo o seu tempo, gastando toda essa energia, focado na sua dor. E isso é um tesouro sem valor. Você está dando tesouro, está guardando como tesouro algo que não tem durabilidade no céu, não tem durabilidade para a sua alma. Isso, em algum momento, você vai abrir esse tesouro e vai descobrir que não adianta de nada, que não vale de nada, você não vai fazer nada com isso. Tem que ter um tempo, você pode chorar, você pode ficar triste, mas a sua primeira decisão tem que ser ir. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deus quer trocar de fardos com você, como trocou o fardo de Neemias, como trocou o fardo de Esther. Deus tirou aquele fardo de escravidão dos ombros de Neemias, o colocou como governador, estrategista de guerra. E sabe, quando o rei mandou Neemias ir para reconstruir o muro, ele mandou cartas junto para os reis ali perto das cidades fornecerem material, obra-prima para ele construir os muros. E não mandou Neemias sozinho. Mandou oficiais do seu exército particular para cuidar de Neemias, para ajudar, para proteger. É isso que Deus faz. Sabe? Deus sabia o que Neemias ia enfrentar lá na frente. Neemias não sabia, ele só queria ajudar. Mas Deus sabia. E como Neemias pediu ajuda primeiro, se ajoelhou primeiro, buscou primeiro, Deus deu mais do que o que Neemias estava pedindo. Neemias pediu, estava querendo ir ajudar. E Deus tocou no coração do rei e fez muito mais do que Neemias pediu, muito mais do que Neemias pensou. E sabe, Neemias não perdeu o foco, chegou lá, ele não ficou parado, tentando, ouvindo o que as pessoas estavam falando, que ele não ia dar conta, que não ia dar certo. Ele foi e focou no objetivo dele. Deus tem um objetivo para a sua vida. E toda dor que você tem, ela é um desafio a ser rompido. Ela é um desafio, é um obstáculo a ser vencido por você. Sabe? Isso que acontece na sua vida todos os dias é para fazer você se mover, para você se movimentar, porque o propósito ele vem com o movimento. Se você se estabiliza, não faz nada, não age nada, o propósito fica escondido. Escondido onde? Embaixo dos tesouros que você acha que são valiosos. Embaixo de mágoa, embaixo de rancor, embaixo de angústia, embaixo de falta de perdão. Lá está seu propósito. Lá tá, embaixo desses tesouros que você acha que é tão tesouro, que é tão valioso, que você não quer soltar, está escondida a sua missão. O propósito pelo qual você foi criado para ser. E eu já disse para você que essa é a cruz que Deus quer que você carregue, a sua história, a sua vida. E ela não é pesada. A sua vida é leve, porque Jesus tornou leve na cruz do Calvário. Tirou todo o peso da sua história, todo o peso da sua vida. Esse é o jugo da cruz. Esse é o peso da cruz que você precisa carregar a sua história. Se tá pesado, duas coisas você tá fazendo errado. Você tá acumulando coisas que acham que são preciosas, que valem, mas não valem nada. Só vai te trazer destruição. Ou outra coisa, você tá carregando cruz dos outros. Tá assumindo coisas dos outros. E tá se deixando em último lugar. A nossa caminhada com Deus, ela é solitária. Ela é solitária, ela exige obediência e fidelidade ao Criador da nossa existência. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que você abra o seu coração hoje para os tesouros que realmente são valiosos para você carregar. Que é a paz que excede o entendimento, o perdão que vai te liberar e libertar você do cativeiro da sua alma. E você vai prosseguir. E todos os tesouros que estão aí fingindo ser valiosos e que não prestam, você vai se desfazer. Desembaraçando-me de todo o peso que me assedia, sigo para o alvo. Para o alvo para o qual você foi escolhido para viver este tempo. Você está no tempo certo. Você está no ano certo da sua vida. E este é o melhor ano da sua vida. Este é o melhor dia da sua vida.
E Deus te deu de presente para você vivenciar cada minutinho dele. Seja obediente, seja fiel ao Deus que criou você, porque ele sempre foi fiel e ele vai realizar na sua vida mais do que você tem pedido e mais do que você tem pensado. Coloque a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos meus irmãos na tua presença. Obrigada pela tua fidelidade, obrigada porque o Senhor está atento ao nosso clamor. Está atento, os teus olhos estão atentos, os teus ouvidos estão sensíveis ao nosso clamor. O Senhor é um Deus de perto, que está perto de quem tem o coração quebrado, quebrantado, está pronto para nos erguer. E neste dia, Pai, que os meus irmãos, neste momento, sintam-se abraçados pelo Senhor e resgatados deste lugar de vitimismo, desse lugar de angústia, deste lugar onde eles acumularam tantos tesouros falsos para que recebam o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Pai querido, agora, na autoridade que o Espírito Santo me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu corpo físico. Qualquer enxaqueca que você esteja sentindo agora, dor nas articulações, na sua coluna, nos pés, nas mãos, nos olhos, que em nome de Jesus, nos dentes, se você estiver sentindo alguma enfermidade, estiver com alguma enfermidade no corpo, no ouvido, eu ministro cura sobre você agora em nome de Jesus. E toda a sua angústia de alma, todas as suas prisões sejam quebradas, caídas agora, todas essas correntes que te prendem, e você seja liberto de toda a sua dor emocional. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigada por terem ficado até esse momento me ouvindo. Lurdinha, Vilminha, obrigada. Fabiola, saudade de você. Regina e todos aí que entraram depois. Marininha. Flavinha, amiga querida do meu coração. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.